Oráculo Amor e Expansão. Me chamo Sabrina Farias, sou consteladora sistêmica familiar, taróloga e também psicanalista, e você vai acompanhar uma leitura de tarô com o baralho cigano para o signo de Câncer. Então, se você é Câncer, ascendente ou tem forte no seu mapa, o tarô pode trazer uma mensagem para você. Eu também indico que você assista a leitura do começo ao fim, porque como se trata de uma energia geral, de uma mensagem geral, coletiva, né? Acaba que muitas vezes trazem várias mensagens, traz aqui várias mensagens, né, para várias energias diferentes, mas aí vai mudando de acordo com o decorrer do vídeo. Então, às vezes, a tua mensagem, aquilo que você espera ouvir, tá lá pro meio ou pro final. A leitura começa de um jeito, mas ela vai se transformando no decorrer, tá bom? Então, recado dado, vamos lá abrir a energia. Vamos nos conectar agora com a constelação do signo de Câncer. Para leituras particulares, o contato está na descrição do vídeo. Baralho cigano, o que a gente vai dizer? Uma energia para abertura, né? A energia central para o signo de Câncer. Carta da Lua. Fundo do deck, a carta dos peixes, prosperidade. Do que a gente tá falando aqui com essa carta da Lua? Magia interior. Vou confirmar se é isso mesmo, tarô, que eu tô sentindo uma energia aqui de magia interior. Carta do navio. Carta do urso. Carta da cruz. O baralho cigano, ele é muito literal, né? O tarô de Marseille, ele trabalha com aspectos mais... Por exemplo, a carta do homem aqui, né? Tá representando aqui algum processo que você viveu com alguma figura masculina. A conclusão, para algumas pessoas, é a conclusão de uma situação com uma pessoa masculina, tá? Para algumas pessoas, envolve aí relacionamento tóxico, relacionamento até mesmo abusivo para algumas pessoas. Um grupo de pessoas nem sabe que tá num relacionamento abusivo ou tóxico, tá inconsciente, carta da Lua. Outras pessoas já viveram esse processo e estão concluindo esse processo, carta da Cruz, para outro grupo de pessoas. E outro grupo de pessoas vai passar por um processo dentro de um relacionamento, de trazer consciência, né, dentro de um relacionamento com um homem, que essa pessoa é uma pessoa pesada, é uma pessoa nociva, é uma pessoa que te viola, ou psicologicamente, ou emocionalmente, ou até mesmo fisicamente, tá? Mas se trata aí de um destino, de um karma. Outro grupo de pessoas vai passar por um processo de transformação espiritual por conta de ter vivido essa relação. Você precisa buscar entender o conceito espiritual dessa situação. Por que você viveu isso? Ou por que você está vivendo isso, tá? Você vai precisar mergulhar no processo, mergulhar no teu inconsciente para que você consiga sair dessa situação, né? Se recuperar dessa situação e vencer essa situação. Carta da Cruz. Vencer essa situação com esse homem, é um homem, né? Pode ser um pai, pode ser um professor, pode ser um chefe de trabalho, pode ser padrasto, pode ser namorado, pode ser marido, pode ser um filho. Cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Carta da Casa. Alguém próximo, alguém com quem você tem intimidade, tá? E você precisa se conectar espiritualmente com a questão, buscar entender buscar respostas na espiritualidade, tá ok? Porque muitos aqui vão estar procurando resposta, por que eu tô passando por isso? Por que isso tá acontecendo comigo? Cuidado, tá? Com a posição de vítima. Não é que você não tenha sido vítima ou não seja vítima da pessoa que te viola. É que você não pode ficar nessa energia. Você precisa viver um processo de... Ó, carta da cegonha, transformação. Carta do sol, poder pessoal. Recuperar o teu poder pessoal. E vou finalizar com a carta do caixão. Finalização.
Para você, carta do Sol, recuperar aqui, o Sol ele significa o nosso Sol e o nosso masculino. Quando uma mulher vive um relacionamento abusivo ou tóxico, tá conectado com uma negação de algum aspecto do masculino dela, tá? Então aqui o que você precisa trabalhar para ressignificar essa situação, para se reestruturar e para sair dessa situação, você precisa trabalhar o teu masculino. Como que eu trabalho o meu masculino? Olhando para minha relação com o meu pai, com os meus ex-parceiros, com os homens que passaram pela minha vida. Qual crença eu tenho a respeito do que é masculino? Por exemplo, questão de relacionamento tóxico e abusivo tem a ver com questões da infância, tá? Alguma coisa na tua infância aconteceu que mexeu aqui com o teu poder pessoal, que mexeu. A carta da lua, quando ela caiu aqui, eu senti como magia. É você recuperando a tua magia, você recuperando aspectos luminosos de você mesma. Então, a carta da lua, a carta do sol, o que está oculto precisa ser visto. O sol ilumina a lua, né? O manifesto ilumina o não manifesto. Entende? O sol, ele ilumina o teu inconsciente. Então, traga à tona o teu masculino. Olhe para o que você precisa olhar. Questões inconscientes do teu masculino. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de impor limites, de falar não, de lidar com limites, né? Porque o relacionamento tóxico é aquele relacionamento onde tem disputa de poder, sabe? Eu quero comandar o outro quer me comandar. A gente disputa por quem quer comandar mais, por quem impõe mais poder dentro da relação. Isso é um relacionamento tóxico, tá? Você quer que o outro mude, o outro quer que você mude, vocês ficam numa disputa de poder. E aí, por que isso? Alguma coisa lá na tua infância, na tua casa, relacionamento com os pais, aconteceram que você configurou-se dessa forma. Para quem está em relacionamento abusivo, abusivo é quando só um impõe poder sobre o outro, tá? E ele não aceita nada do outro. Relacionamento abusivo também tem relação com o teu masculino, uma falta do masculino, uma falta de pôr limite, né? Uma falta de conseguir limitar, sabe? Usar a energia da agressividade, que é uma agressividade positiva, que é eu coloco o outro no lugar dele, para que ele não invada o meu espaço, porque a gente é abusiva invade o espaço do outro, né? Não respeita a integridade física, a integridade emocional, a integridade intelectual, a integridade mental. Não respeita, não existe respeito dentro de uma relação quando a outra pessoa é abusiva, né? E aí você precisa viver um processo, e esse processo está ligado à tua espiritualidade, tá? Eu não sei qual é a sua religião, qual é a espiritualidade que você segue, mas se você vai para a igreja, procure apoio na igreja. Se você vai se você é espírita, procure, né, um centro espírita. Se você é do candomblé, da umbanda, procure um lugar onde você se sente à vontade, mas mais do que isso, né, é muito mais importante você se conectar com o teu poder espiritual, tá? Para quem não vai a lugar nenhum, ótimo também, né? Sou universalista, não quero frequentar lugar, então, mas mesmo assim, saiba que você tem uma espiritualidade e se conecte com a tua espiritualidade. Na verdade, assim, ninguém cai numa leitura de tarô, né, à toa, e sem acreditar em espiritualidade, acredito eu, né? Até me conta aqui se você, por acaso, caiu de paraquedas e não acredita em espiritualidade, está acompanhando uma leitura de tarô. Mas a maior parte das pessoas que procuram a leitura de tarô já é porque tem uma visão espiritual. Então, assim, o que você precisa aqui é fortalecer a tua espiritualidade e viver um processo de transformação espiritual para entender essa situação. Por que que você está passando por isso? Por que que essa pessoa tóxica entrou na sua vida? Porque ela, na verdade, agora pode estar doendo o câncer, agora pode estar difícil, né? Para quem ainda vai viver esse processo, vai doer, é difícil. O relacionamento tóxico ou abusivo é destrutivo emocionalmente falando, psicologicamente falando, é uma coisa muito negativa, né? Muito pesada. Porém, você precisa entender, precisa encerrar. Carta do caixão, vai finalizar, vai acabar. Você vai encerrar esse ciclo, tá? Carta da cegonha, com a carta do sol, você renascendo e recuperando o teu poder pessoal, né? Só que para isso acontecer, né, você precisa construir melhores bases do que aquela que você recebeu na tua infância. Você vai precisar se reestruturar aqui, porque tem a ver com a infância, tá? Quando tem relacionamento abusivo, tóxico, tem alguma coisa a ver com pai, com mãe, que precisa ser ressignificado. Então, é um caminho que você precisa olhar para dentro e observar que aspecto do meu pai eu preciso aceitar dentro de mim, né?
Algumas pessoas podem ter tido pai abusivo e aí repete nos relacionamentos. Às vezes até, eu sempre atraio um chefe abusivo porque ele faz eu lembrar meu pai. E eu neguei meu pai, eu não gosto do meu pai, tenho raiva do meu pai. Eu digo que eu não preciso dos homens e sabe, eu nego o masculino. Só que quando você nega o masculino fora, deusa, né? Porque eu tô falando, se você for homem, adapte a leitura, mas é que eu tô falando mais com mulheres, né? Deusa, se você tem problema com o masculino dos homens fora, você vai ter problema com o masculino do homem, do teu masculino dentro de você. E aí, se você julga a energia do masculino, porque de repente viveu uma violência lá na infância, abuso, né? Viveu, às vezes apanhava muito na infância também, pai muito violento, mas no sentido de bater, né? Ou agressão com a mãe, ou viu alguém sendo agredido, e aí naquele momento você configurou isso de que o masculino é ruim, de que homens são ruins, né? São perigosos, tá no teu inconsciente aqui. Se você nega o masculino fora de você, no outro, você acaba negando ele dentro, você negligencia ele dentro. E o que acontece? Você manifesta o masculino sombra, que também entra nessa energia aqui do urso, tá? Quando a gente nega o nosso masculino, a gente também fica agressiva de uma forma descontrolada. Quando a gente vê, a gente gritou com o filho. Quando a gente vê, a gente gritou com uma pessoa que a gente inconscientemente percebe como mais fraca ou julga mais fraca, mas na verdade às vezes nem é, só a gente que se descontrolou, tá? Então, se você nega o teu masculino, o masculino no homem, né, você por conta de ter vivido um relacionamento assim, você acaba negando isso dentro de você também e você perde sua força, você fica fragmentado, você perde uma parte sua e aí você sempre vai atrair esse tipo de pessoas para sua vida, para que essas pessoas, essas situações que surgem na nossa vida, sei que é uma leitura pesada, né? E tem gente que eu não sei como que tá a tua mentalidade, eu espero que não chegue essa mensagem para quem não tá preparado para receber, porque é um assunto delicado, né? Eu trabalho, gente, tá? Bastante com isso, com questão de abuso. Trabalhei nos últimos 2 anos, né? Agora eu dei uma parada, mas eu trabalhava muito com essas questões de abuso e é muito pesado, né? Atendia muitas mulheres que sofreram violência doméstica, abuso, né? Não vou falar a palavra aqui, mas enfim. Então, assim, eu não sei quanto você tá preparado para receber essa mensagem, mas assim, essa pessoa, ela vem, o abusador, quando ele vem na nossa vida, né? Ele vem para nos mostrar que a gente precisa perdoar alguém. Perdoar não. Na verdade, a gente não trabalha com perdão, né? A gente aceitar que aquilo aconteceu e liberar. Se liberar. Você não vai liberar o agressor, você não vai liberar a pessoa no sentido assim de que ela não tem culpa. É ao contrário, né? Tá? É ao contrário. Eu, como terapeuta, não trabalho com perdão, com perdoar. É assim, liberar. Você precisa liberar isso. Precisa liberar essa pessoa de dentro de você. Então, quando a gente fala aceitação, só que isso é assim, gente, tá? Aqui tá saindo a leitura do que você precisa fazer. É um processo, porque isso aqui é muito delicado. É um processo terapêutico, é buscar livro, é buscar ajuda, é buscar, assim, autoajuda. Tem muita gente que fala mal de autoajuda. Se você não se autoajudar, quem vai te ajudar? Muitas vezes as pessoas ao nosso redor nem mesmo têm condições, têm ferramentas para nos autoajudar, né? Então, se a gente não se autoajudar, e qual que é o problema de se autoajudar? O que vai acontecer com a gente, né? Porque somos adultos, então somos responsáveis por nós mesmos. Então, assim, cuida de você mesmo, cuida das suas emoções e busca ressignificar isso daí, encerrar, fechar, né, esse ciclo. E você precisa viver um processo de resgatar a tua força espiritual, o teu poder pessoal. Onde você vai encontrar força? Na tua espiritualidade, tá? Vai encontrar força aqui no teu masculino, que só fala de manifestação e masculino, né? Poder de ação, mas através de um processo, de um processo aqui, ó, espiritual. A carta do navio fala de processos longos, né? 3 a 6 meses aí você precisa para se recuperar dessa situação. Então, assim, nesses 3 a 6 meses, no mínimo, dê tempo ao tempo. Entenda que você está vivendo uma renovação. Entenda que você precisa passar por essa renovação. Você está renascendo. Então, tenha paciência com você mesma. Tenha amor consigo mesma, né? Paciência consigo mesma. Cuidado com a culpa, porque relacionamento tóxico e abusivo, carta de chicote, traz culpa. Trabalhe a culpa. Cuidado para essa pessoa não ficar te pescando sempre pela culpa, porque gente abusiva e tóxica, ela provoca você até você agredir ela verbalmente,
psicologicamente, até você revidar para que você se sinta culpada e ela sempre te fisgue pela culpa. Então, trabalhe muito a culpa, tá? Se puder, se gosta, né, se acredita, porque cada pessoa tem uma crença, além da espiritualidade, busque ajuda nos homens, né? Eu digo assim, na vida física, busque terapia, busque algum lugar de apoio que você confie, que você se sinta acolhida, tá? Que é importante, porque passar por isso aqui sozinha é muito difícil. Então, assim, você vai viver um processo, né, de recuperação e isso tá ligado com a tua espiritualidade. Onde você vai encontrar força para essa renovação e para finalizar esse ciclo é buscando a tua força espiritual. Lembre-se que você não é a tua mente, você não é o teu corpo, você não é a tua aparência, você não é as tuas posses materiais, você não é o teu nome, o teu CPF. Você é uma força da natureza, você é um ser espiritual e o espírito, ele pode se tornar inabalável, né? Alguém pode te dar um tiro, mas o teu espírito, né, e ferir o teu físico, ferir a tua mente, ferir as tuas emoções, mas o teu espírito, ele é eterno. Não sei no que você acredita, né? Mas o espiritual é a nossa maior força. Quando você se conecta com a tua espiritualidade, e eu tô falando aqui não religiosamente com dogmas, não, é se conectar com o teu espírito, faça práticas, né? Práticas de conexão com o divino, com o sagrado, aquilo que faz mais sentido para você. Leitura bíblica, leitura de livros, praticar uma aula de yoga, praticar uma aula de dança, mas assim, se conectando com algo mais profundo que tem dentro de você, com o divino, né? Com as virtudes divinas, virtuosas, que sagradas, né, que a gente consegue canalizar e trazer pra gente, para que você possa desenvolver essa força para passar por essa fase. Porque você consegue, você pode, se você se conectar, se você se entregar ao processo. Vai ter uma renovação aqui. Você vai renascer dessa situação mais forte, mais preparada para a vida, para tudo, tá? Encerrando isso de uma forma positiva, recuperando o seu masculino, que é isso que te falta para você colocar limite e não atrair mais, porque o abusador, ele tem um faro. O abusador, o tóxico, ele tem um faro. Ele vê a pessoa que ele inconscientemente sabe que ele pode ir lá e violar. Ele sabe que ele pode ir lá e abusar. Porque essa pessoa tá precisando do masculino. Você precisa do teu masculino saudável. Você vai precisar curar quem feriu o teu masculino. Quem fere o nosso masculino, geralmente é o nosso pai. Quem fere o nosso lado feminino, geralmente é a nossa mãe. Se você não entende essa dinâmica de feminino e masculino, pesquise, tá? Pesquise, estude. É muito importante para tua recuperação. Entender o que é teu lado masculino e teu lado feminino. Você precisa que... aqui você precisa da força do teu masculino, né? Pelo menos nessa leitura tá falando da força do teu masculino. Bom, no feminino também, porque tem a carta da lua e a carta da magia, tá? Eu sinto aqui como magia, tua magia interior. Você tem força, né? Você iluminando esse masculino através do teu feminino, você integrando essas duas energias, você consegue recuperar a tua força espiritual, porque também quando tem tudo a ver, tá? A ligação do nosso feminino com o nosso masculino, a gente só pode compreender a espiritualidade, não sei se você sabia disso, a integralidade da espiritualidade quando a gente conecta feminino com masculino, tá? É por isso que muitas vezes religiosamente a gente não consegue, por causa dos dogmas cristãos. Você pode ir na igreja, você pode ir num templo, você pode ir no budismo, você pode ir no taoísmo, você pode ir na umbanda, você pode ir no candomblé, e às vezes você não consegue sentir o sagrado e o divino dentro de você, porque o que precisa é essa integração do teu sagrado feminino com o teu sagrado masculino, o teu lado pai com o teu lado mãe. Sem trazer essa integridade para tua vida, fica muito mais difícil de você sentir o divino dentro de você, o sagrado e a espiritualidade, que é a tua força, é onde reside a tua verdadeira força, tá? Não é o físico que é forte, não é o mental que é forte, não é o emocional que é forte. É a espiritualidade que traduz isso no físico. Então você só tem poder se você se conectar com a tua espiritualidade. Tá? Então faça um trabalho aqui de olhar quem é esse homem que tá atualmente na sua vida, que é abusivo, que tá tirando o teu poder pessoal, mas anterior a esse que tá hoje, quem é que feriu você primeiro? Porque tem uma pessoa aqui para ser aceita, no sentido assim, aceite que aconteceu a situação dentro de um processo terapêutico, porque é muito difícil aceitar sozinho. Assim, é uma coisa muito difícil mesmo, porém, você consegue. Tá? Segundo o tarot aqui, você tem força para isso, você consegue vencer isso se conectando com a tua espiritualidade, tá bom? Câncer,
Eu desejo uma ótima quinzena para vocês, porque eu faço leitura aqui de 15 em 15 dias. Então, desejo uma ótima quinzena para vocês, que vocês superem essa situação aqui, tá? Resgatem a força de vocês. E espero vocês na próxima leitura, se Deus quiser e se a energia bateu, tá bom? Se inscreve no canal se gostou, né, da energia do canal. Ativa o sininho para receber a notificação da próxima leitura. E te espero daqui 15 dias. Um beijo.